Unifev. Muito bem, 8. Eu sempre com a minha cola, eu sempre esqueço de olhar. 8 horas e 18 minutos. Chegou o nosso momento de falarmos do Espaço Santa Casa. Espaço Santa Casa. Espaço Santa Casa, hoje recebendo o Dr. Henrique Ferreira da Silva. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigada pela presença. E o doutor Henrique vai falar hoje, vamos falar, Edvandro, sobre tabagismo, uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes no mundo. Olha só, os números são assustadores, Estima-se que mais de 8 milhões de pessoas morram por ano em decorrência do uso do tabaco, sendo mais de 1 milhão por exposição passiva à fumaça. Doutor, quais são, então, os principais danos que o cigarro pode provocar nos pulmões ao longo dos anos? Nos pulmões, nós temos várias doenças já bem estabelecidas, bem estudadas, As principais, com certeza, é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem como grande causador o cigarro, também a queima de biomassa, o uso de fogão a lenha, e o câncer de pulmão. Talvez sejam as grandes doenças relacionadas ao uso do tabaco. Mas há outras doenças também que, de certa forma, aumentam muito a mortalidade na população em geral, que são o acidente vascular cerebral, o AVC, e também o infarto agudo do miocárdio. O infarto acaba que tem uma relação intrínseca com o uso do cigarro. O senhor falou, a gente comentando em off aqui, que parece que mudou o perfil dos fumantes. Parece que é o pessoal mais jovem agora que acaba consumindo mais, que é o público do tabagismo. E eles usam aquele cigarro eletrônico. Ele é mais seguro ou ele também acaba representando aí um risco de doença? Exatamente, Então, as políticas públicas para cessar o tabaco no Brasil foram bem efetivas. Se a gente pegar no início da década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, a gente vê que a população que fumava girava em torno de 35%. Depois dessas políticas de extinção, esses números caíram bastante. Hoje, em torno de 12% dos homens fumam, 8% das mulheres fumam. O que a gente tem percebido agora é uma nova incidência de novos fumantes por conta do uso do cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico, até por ser mais fácil de manipular, muitas vezes ter aqueles sabores, cheiros mais agradáveis, eles têm sido usados muito pela população mais jovem. Então, de novo, a gente vê jovens entrando no vício do tabaco por conta desses novos dispositivos que são mais fáceis de usar. E a gente vê que, na verdade, quando antigamente foram jogados no comércio esse cigarro, até numa tentativa de trocar, falar assim, esse cigarro eletrônico ele me ajuda a parar de fumar o cigarro normal. E isso não tem evidência nenhuma. Na verdade, o que você está fazendo é trocando vícios, tá? E trazendo os mesmos malefícios, até com poder cancerígeno maior do cigarro eletrônico em relação ao cigarro normal. Doutor, é possível recuperar os pulmões do fumante? Em quanto tempo é necessário para essa recuperação? A destruição pulmonar causada pelo cigarro, principalmente na doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é irreversível. É irreversível. Então, o que o paciente perde de função pulmonar, que é o termo que a gente utiliza na pneumologia, infelizmente ele não retorna, mas ele deixa de perder função pulmonar à medida que ele para de fumar. O que nós temos de concreto é que o paciente tabagista ele tem um risco muito maior de ter câncer de pulmão em relação àquele não tabagista. E se o paciente para de fumar hoje, entre 5 a 10 anos, o risco dele ter um câncer de pulmão diminui quase ao ponto de ser daquele paciente que nunca fumou na vida. Então isso deve motivar o paciente que é tabagista a parar de fumar, sabendo que daqui 5, 10 anos o risco dele ter um câncer de pulmão é semelhante daquele que nunca fumou, sendo que comparado com o que fuma, o paciente que fuma e o que não fuma, o risco dele ter câncer de pulmão gira em torno de 30 até 50 vezes mais do que aquele que nunca fumou. A gente tem aquela questão de não poder fumar em locais fechados, é uma regra, uma lei, aliás. Mas ainda tem gente que acaba consumindo. E isso prejudica não somente ele, mas o o fumante passivo. Isso. Como que fica essa situação? Afeta também o pulmão do passivo? Afeta. O cigarro, o tabaco, ele é a principal causa de morte evitável no mundo. Então,
vai ser a primeira, segunda causa evitável de morte. O tabagismo passivo vai ficar entre terceiro e quinto lugar no mundo como causa evitável. Então a gente sabe que aquele paciente que mesmo, né, passivamente inala a nicotina e os outros flavorizantes contendo no cigarro também tem o risco aumentado para DPOC, para o enfisema pulmonar, para o câncer de pulmão. Então ele também fica exposto ao risco, às vezes mesmo sem, né, sem querer, digamos assim. Doutor, e quais são as abordagens usadas, né, para orientar, acompanhar esse paciente que deseja parar de fumar, especialmente os que já apresentam sintomas respiratórios? A tentativa de parar de fumar, né, a iniciativa de parar de fumar, ela deve partir inicialmente do paciente e, obviamente, né, de nós enquanto médicos, fazer essa abordagem em vários momentos do dia, em vários momentos da vida do paciente, né? Então, durante a internação é um bom momento de fazer essa abordagem para o paciente parar de fumar. A gente sabe que nesses momentos o paciente ele tende a ouvir melhor e a tentar parar de maneira mais tranquilamente. Existem várias formas que a gente deve individualizar para cada paciente. Então, desde a parte essa parte psicológica, a gente conversar com o paciente, mostrar para ele os benefícios de parar de fumar, isso é importante, até o uso de algumas medicações, né? A bupropiona é uma das mais famosas, e a gente tem também a possibilidade de reposição à nicotina, né? Por exemplo, com os adesivos e a goma de mascar. O que a gente precisa entender para poder melhorar o tratamento do paciente é tentar ver o perfil de uso do tabaco desse paciente para poder dar a melhor estratégia. Vai ter aquele paciente que responde melhor ao uso da goma, vai ter aquele paciente que precisa de uma quantidade fixa de nicotina ao longo do dia, a gente vai usar o adesivo. Então, tentar individualizar um pouco o perfil de cada paciente para tentar fazer ele parar de fumar.